Em 2015, o Ministério da Saúde notificou formalmente os primeiros casos da síndrome congênita do vírus da Zika. O número de bebês que nasciam com microcefalia e comprometimento do sistema nervoso já chamava atenção, principalmente nas maternidades do Nordeste. O diagnóstico era impreciso e a doença absolutamente desconhecida pelos médicos. O que se seguiu foi uma epidemia com impactos severos para uma geração de crianças e suas famílias. Hoje, no Sala de Convidados, vamos conversar sobre o que já se sabe sobre a Zika e no que avançamos para diagnóstico, acompanhamento e prevenção de novos surtos da doença. 70% das grávidas podem apresentar a infecção pelo Zika completamente assintomática. Uma geração inteira tem o risco de ter alteração do desenvolvimento. A epidemia pelo vírus Zika mostrou fragilidades importantes do nosso sistema de atenção à saúde. Nós somos mães que estamos lutando para garantir o nosso lugar como mulher na sociedade e o lugar do nosso filho. Estamos sujeitos a que o acontecimento se repita. Conversando comigo hoje pela internet sobre a epidemia de Zika, 5 anos depois, Gustavo Mata, coordenador da Rede Zika, Ciências Sociais da Fiocruz, Adriana Mello, médica obstetra e pesquisadora do IPESC, Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim, e Denise Pimenta, antropóloga e coordenadora da Rede Zika e Ciências Sociais da Fiocruz, Minas Gerais. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Se você tem uma história sobre o nosso assunto de hoje ou perguntas para os nossos convidados, encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Denise, Adriana, Gustavo, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje, trazendo esse assunto num momento em que a gente tem uma pandemia de coronavírus, parece que o assunto some. Mas é muito importante a gente estar falando disso, porque foi e é ainda uma questão gravíssima de saúde pública, né, Gustavo? E eu queria começar com você fazendo uma pergunta que talvez defina bastante o rumo desse programa. A gente pode dizer que a epidemia de Zika, a Zika, é uma doença negligenciada no Brasil? Bom, primeiro, obrigado pela participação no programa. Atualmente, sim, podemos dizer que a Zika é uma doença, uma enfermidade negligenciada. Essa era alguma coisa que nós tínhamos essa preocupação no momento em que todos os holofotes, não só do Brasil, mas de todo o mundo, estavam voltados para o crescimento de crianças com má formação congênita no Brasil. Então, tivemos investimentos, tivemos pesquisa, tivemos ações, mas, em seguida, já em 2017, 2018, essas ações começaram a retroceder. Muita diminuição de investimento em pesquisa, o próprio foco na agenda política, na agenda de comunicação, da imprensa, isso foi deixando de uma maneira bastante importante a agenda de discussão. Então, nós prevíamos naquele momento em que a Zika realmente, se a gente não tivesse a possibilidade de acompanhamento, fortalecimento, investimento nas pesquisas, atenção à saúde, proteção social às famílias e às crianças, ela se tornaria certamente uma doença negligenciada. E Denise, o que se seguiu foi uma questão fundamental da reunião de mães e de famílias em torno de conviver com as sequelas da doença, né? E você fez um trabalho em Minas Gerais com um grupo de mães. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco de o que nós tivemos no início da epidemia e como é que está hoje a situação dessas famílias. Obrigada também por fazer parte aqui do programa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, toda a rede Zika Ciências Sociais, que a gente implementou na Fiocruz a partir do início da epidemia, tivemos uma colaboração intensa e muito importante com as associações que foram se formando em volta das mães e das famílias para dar conta de lidar com aquela realidade no momento de muito medo e de muitas incertezas. As próprias mulheres, principalmente os familiares, foram se juntando nos próprios hospitais por meio de grupos de WhatsApp e a partir daí foram se formando associações e verdadeiras redes de apoio. E isso foi com elas que nós trabalhamos, em colaboração com vários
outros projetos, né, com o Gustavo e outros parceiros em todo o Brasil, e vimos uma verdadeira criação, né, de formas de lidar com a situação. Naquele momento ainda muito medo e muito precário, mas elas foram se fortalecendo a ponto de hoje, por exemplo, várias delas se candidatarem a vereadoras, né, nos lugares onde elas moram. Então, teve um crescimento, né, relativamente rápido em 4 anos do fortalecimento dessas lideranças femininas. Mas hoje, no contexto da pandemia, a situação ainda é muito grave e elas se unem para fazer frente à demanda por benefícios e apoios sociais, direitos sociais, né, que elas ainda lutam, a luta ainda continua, né, e na pandemia é muito pior. Isso vai ser muito importante a gente debater aqui ao longo do programa, Denise. Eu quero até pegar esse gancho, Adriana, que a Denise trouxe, da politização dessas mães que levam, né, que buscam nessa luta aí, trazer à tona todas as questões que elas estão vivenciando. E a gente está percebendo hoje o quanto é importante se ater à gravidade de uma situação de saúde coletiva, né? Com a epidemia de Zika não foi diferente. Houve um negacionismo ou uma redução da importância do que se estava percebendo nas portas de entrada do SUS em algum momento? Qual foi a importância disso para que a gente tivesse uma grave situação realmente vivenciada para essas famílias? Na realidade, o que a gente viu, a gente está replicando. Acho que a gente sempre replica as situações, né? O negacionismo existiu inclusive por parte de pesquisadores, de médicos, da sociedade como um todo. E procurando sempre culpados, como na época foi a vacina, foi o larvicida, mas sem querer enxergar a realidade. Então, desde novembro de 2015, a gente sabia que era, quer dizer, imaginava, claro, que a ciência teve que responder, mas a gente desconfiava que era o Zika vírus, mas a gente teve, acho que, praticamente uma segunda onda do Zika vírus, que foi em janeiro de 2016, ainda vivendo negacionismo, que pode ter prejudicado ainda mais, aumentando o número de contágios, porque a população não foi alertada. Nas portas de entrada do SUS, do Nordeste, chegavam os primeiros sinais de uma epidemia que iria marcar a história de muitos bebês e suas famílias. A nossa história começa em 2014. Começaram a surgir notícias que as pessoas estavam tendo uma doença, nem ficava claro como uma doença, exatamente, uma doença com manchas na pele e muita coceira. Poucas tinham febre e a maior parte tinha isso e sarava. E em municípios do interior dos estados da região Nordeste, principalmente. Na época, Cláudio era diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Ele conta que a vigilância epidemiológica estava monitorando casos de dengue e chikungunya. Os sintomas são parecidos, mas algo chamou a atenção de profissionais da saúde em Pernambuco. Os nascimentos de bebês com microcefalia no estado não passavam de 10 por ano, mas 141 haviam sido confirmados em novembro de 2015. A observação partiu principalmente de médicos de hospitais de Recife, que começaram a perceber um aumento estranho do número de crianças nascidas com microcefalia, ou seja, com o tamanho da cabeça menor do que aquele que é considerado normal. Rubéola, toxoplasmose, desnutrição. A microcefalia pode ser provocada por muitos fatores, mas ainda não se tinha ideia do que estava acontecendo. Quando se confirmou, do ponto de vista epidemiológico, a relação entre a infecção pelo vírus Zika e a microcefalia, foi declarada a Emergência Nacional de Saúde Pública de importância, e alguns meses depois, a própria Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional. Entre novembro de 2015 e 2020, foram notificados 19.492 casos suspeitos de crianças com malformações decorrentes da infecção por Zika vírus. 3.563 casos foram confirmados. O fim da emergência nacional para a doença foi anunciado pelo Ministério da Saúde em maio de 2017,
diante da redução do número de casos de Zika. Em 2017, foram cerca de 17 mil casos e em 2018, 8 mil. Diminuiu muito, né, a incidência da síndrome, né, ela permanece, mas diminuiu bastante, mas aparece uma questão até então, digamos, pouco falada, que é as questões das anomalias congênitas. Alguns estudos estão mostrando o acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças. Uma geração inteira tem o risco de ter alteração do desenvolvimento. Um estudo chefiado por Maria Elizabeth Moreira, do Instituto Fernandes Figueira, acompanhou de 2016 a 2019 216 crianças que tiveram as mães infectadas. Nós começamos a perceber que algumas crianças que nasciam aparentemente normais, no decorrer do primeiro ano de vida, podiam apresentar algum atraso de desenvolvimento. E isso foi muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que 70% das mães, das grávidas, podem apresentar a infecção pelo Zika completamente assintomática. O estudo aponta que 31% das crianças tiveram efeitos negativos no desenvolvimento neurológico, mas o número de vítimas da Zika pode ser ainda maior. Dado que o espectro da Zika congênita é muito maior do que apenas microcefalia, calcificações cerebrais, epilepsia, mas também atraso de desenvolvimento, que só é detectado com acompanhamento de crianças, teoricamente, todas as crianças que nasceram durante a epidemia de Zika no Brasil deveriam estar tendo seu desenvolvimento acompanhado. A epidemia pelo vírus Zika também mostrou fragilidades importantes do nosso sistema de atenção à saúde. Mostrou que havia dificuldade de acesso em muitas cidades, a atenção básica, mas principalmente a atenção especializada, a serviços de referência em neurologia, serviços de reabilitação. Além da assistência à saúde, histórias de mães que vivem a luta diária pela garantia dos direitos dos filhos. As famílias foram muito impactadas porque essas crianças precisam de vários cuidados diferentes, principalmente a criança com microcefalia. Isso aumenta muito o custo econômico e social para dentro da família, porque isso tira a mulher do mercado de trabalho, né? E aumenta os custos familiares em quase 40%. Há necessidade de se conhecer melhor a síndrome e as consequências para o desenvolvimento das crianças, e até para subsidiar melhor o cuidado. Nós precisamos acompanhar essas crianças, no mínimo até a idade escolar, né? Porque se ela tem atraso de linguagem, ela pode ter depois atraso de cognitivo e problemas de aprendizado. Estamos sujeitos a que o acontecimento se repita. Esperamos que não, mas estamos sujeitos. E não temos novas tecnologias disponíveis, colocadas efetivamente em prática, que vão dar conta de uma nova epidemia. E olha, se você é profissional de saúde ou vivencia essa experiência em família, comenta pra gente, manda uma pergunta para os nossos convidados, a sua participação é muito importante para essa conversa. Adriana, eu queria voltar aqui e retomar o nosso bate-papo, ressaltando a importância do SUS nesse episódio e o quanto que o SUS tem ferramentas para lidar, primeiro com o alerta que precisa ser dado, né, nas portas de entrada, a importância da vigilância. Queria trazer isso com você e o que a gente aprende com essa situação e o que a gente não aprendeu, que a gente está verificando agora também com a pandemia do novo coronavírus. Na realidade, a gente sabe que o grande alerta foi feito realmente pelo SUS, com as crianças nascendo com microcefalia em Pernambuco, mas, infelizmente, naquela época, a gente já percebeu uma dificuldade de confirmar esses casos. Então, a gente ainda tem, se a gente for avaliar a casuística de Zika congênita, a gente tem um grande número de crianças que não fecharam o diagnóstico através de PCR. E isso, inclusive, dificulta a vida dessas crianças, porque para você ter direito à aposentadoria, lá, à pensão, você precisa ter essa confirmação. Isso tudo decorrente da falta de aparelhos simples e de laboratórios. Então, por exemplo, aqui na Paraíba, a gente, na época do Zika, a Paraíba, Campina Grande, quer dizer, a Paraíba como um todo, não tinha uma máquina de PCR. O LACEN da Paraíba não fazia PCR.
Então, isso fez com que os casos não eram confirmados. E isso resultou, quer dizer, o que a gente viu é que, mesmo depois de tudo isso, em 2016, eu dei várias entrevistas dizendo: a gente não tem laboratório, a gente não consegue confirmar casos, a gente tem que confirmar casos, ainda na gravidez, não é uma doença da criança, é uma doença do feto e da gestante. E o que eu vejo é que pouco mudou, porque agora, com o Covid, quando a gente precisaria do mesmo equipamento, que é uma máquina que faz o PCR, a gente continua sem fazer. Então, continua tudo concentrado nos laboratórios estaduais de referência, no caso os LACENS, e com suporte da Fiocruz e todos esses institutos, mas que a gente não tem esses laboratórios acessíveis. Então, na minha opinião, um país que vive epidemias e surtos de doenças infecciosas já deveria ter laboratórios em cidades que tivessem uma certa quantidade de população. Eu acho que a gente não aprendeu nada com Zika, nada mudou. Não mudou a assistência às crianças com microcefalia, que é um desastre, não mudou o diagnóstico de infecções no geral, seja viral, seja qualquer uma das infecções que a gente tem em grande quantidade. Não mudou nada, não mudou o combate ao vetor, que é o mosquito. Então, a gente não aprendeu nada. A realidade, a gente não aprendeu nada em termos de infecções virais. E de atendimento a uma epidemia, ou pior, uma pandemia, a gente também tem que trabalhar bastante ainda nisso, né? E, Gustavo, eu queria trazer uma fala do Dr. Cláudio Maierovitch. Ele fala que estamos sujeitos a que a epidemia se repita. O que a gente sabe sobre a infecção e a prevenção contra o Zika vírus? Porque não é somente através do mosquito que se pega o Zika vírus, também existe a possibilidade de transmissão, de outras formas de transmissão? Sim. Essas são uma das questões assim, muito importantes, que a ausência de investimento em pesquisa e aceleração das pesquisas tem deixado, tornando mais uma vez essa questão do negligenciamento da questão do Zika. Uma das coisas que foram comprovadas durante a epidemia de Zika é que o vírus pode ser transmitido por via sexual. Então, não é só o mosquito, existe também a questão da transmissão via sexual. Havia uma pesquisa em andamento sobre a possibilidade de transmissão ou presença do vírus em outros fluidos humanos e até mesmo em outros tipos de mosquitos, que são uma grande polêmica. Até hoje, a gente fala muito do Aedes aegypti, mas também há necessidade de se investigar se outros mosquitos também podem fazer a transmissão. Então, eu acho que, além disso, há uma questão de estrutura sanitária, social, que eu acho que esse também é um outro ponto, Desde a dengue, do seu reaparecimento dos anos 80 e outras doenças endêmicas em solo brasileiro, tuberculose, leptospirose e tantas outras, a gente sabe que se tiver um bom saneamento básico, melhores condições de vida, combate à pobreza, educação, perspectivas de equidade de gênero, enfim, tem diversas ações do ponto de vista mais estrutural que não foram tomadas. Então, a grande questão que apareceu com Zika, de um lado ficou a questão das crianças com cabeça pequena e de outro a questão do mosquito, como grande vilão, Na realidade, o mosquito ele está presente aqui. Logicamente, existem tecnologias para tentar controlar esse vetor das mais diversas formas. Porém, existe toda uma gama da estrutura social sanitária brasileira que é pautada pela iniquidade. E parte disso, Adriana já colocou na relação da atenção à saúde, isso é completamente desigual no Brasil, os estados do Brasil responderam desigualmente à epidemia de Zika, inclusive os estados do Nordeste, muitos deles responderam inclusive melhor do que o Rio de Janeiro, esse é um grande ponto que a gente precisa colocar aqui. Enfim, então, existem diversas questões não respondidas que fazem com que essa ameaça de uma nova epidemia possa surgir. E mais uma coisa, não se tem clareza porque os números desceram tantos. A população se tornou mais imune? Existe uma alternância entre os vírus, porque logo depois nós tivemos uma epidemia forte de chikungunya. Ano passado tivemos uma epidemia também muito grande de dengue, ainda estamos tendo dengue no país, de uma maneira bastante importante, com seus 4 serotipos. Então, existem diversas questões que a Zika coloca como um grande analisador, como alguma coisa que nos ajuda a pensar de uma maneira mais sistêmica, de uma maneira mais articulada.
E aí, Denise, nessa fala do Gustavo é muito interessante, me remete à importância da gente realmente precisar olhar para as questões estruturais, para qualquer tipo de epidemia ou mesmo pandemia, né? E aí eu trago para você a questão que é mais ampla com relação ao Zika vírus, que é uma questão que envolve não somente as iniquidades, né, mas também as questões de gênero, porque são as mulheres as mais envolvidas com a questão da maternidade ali no dia a dia com a criança, a questão da redução de renda. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência, desse olhar. Que público é esse que se observa como vítima realmente dessa epidemia, justamente por conta dessas questões que o Gustavo trouxe na fala dele? Essa tem sido o grande mote, né, da Rede Zika Ciências Sociais, né, uma empreitada bastante interdisciplinar e colaborativa, de justamente compreender esses aspectos que são históricos, né, como o Gustavo falou. Não é só a Zika, tem toda uma forma como o sistema brasileiro lida com as doenças endêmicas como um todo. Então, é mais uma, né, de uma série de experiências que a gente vem tendo há muitos anos, né? Essa questão de gênero ela é fundamental para pensar a questão, né, os impactos sociais, econômicos sobre essas famílias. E agora, com a pandemia, ainda mais, né? A gente vê, essa semana foi lançado um relatório do Fórum Econômico da ONU, onde o Brasil despencou 26 posições de um ano para outro. Então, assim, essa questão ela é premente, né? As mulheres elas são mais afetadas em geral na população brasileira. Então, quando vem a Zika, quando vem a Covid, esses outros agravos, isso piora muito mais, né? E são as mulheres que acabam tendo socialmente, né? Acabam tendo toda essa responsabilização, né? E em alguns momentos até foram culpados, assim, né? Essa é um grande mote, né? Que a gente bate para não reforçar isso, né? E a questão da vítima, né? Elas não são vítimas, né? Elas são, né? Tem todo um trabalho hoje que as associações fazem de mostrarem, né, como que isso é uma forma de estar integrando essas crianças na sociedade. Hoje elas têm 4, 5 anos, já estão entrando na escola, né? Então são famílias que precisam urgentemente serem integradas na sociedade brasileira. Então, assim, é um problema social, não é um problema só das mulheres, né? Mas a gente coloca as questões de gênero como um analisador para estar pensando também como que o impacto é real, né, sobre essas famílias, a perda de emprego, uma série de questões econômicas e sociais que fazem dessas famílias terem muitos problemas, né, de sobrevivência mesmo, né? Por exemplo, agora com a Covid, a gente vê que a grande questão é fome, né? As famílias estão passando fome. Então, toda a luta das associações tem sido de distribuir cestas básicas. Então, a gente está, assim, numa situação bastante precária, sabe? E a luta pelos benefícios e pelos direitos é a grande pauta dessas associações, dessas mães e famílias. É importante que alguém esteja olhando para isso com muita atenção realmente nesse momento, né? E, Adriana, a Denise traz essa geração que está chegando à escola agora, né? E pode-se dizer que os pesquisadores aprendem junto com essas crianças e com as mães no que vai ser o desenvolvimento delas, né? Porque a questão do espectro da Zika congênita é muito maior do que somente a questão da microcefalia, que já não é pouco, né? E de desenvolvimento cerebral, da epilepsia, que também é bem conhecida, né? O que se pode dizer hoje, mais de 5 anos depois, do caminhar dessas crianças pela vida, né? Na realidade, a gente tem que entender que existem gravidades diferentes. Então, hoje a gente assiste a mais de 300 crianças com Zika, algumas em Campina Grande, outras em Maceió, e até em Minas a gente hoje tem uma sede que dá um suporte em Minas Gerais. E o que a gente tem visto é que a gente meio que classificou as crianças, reclassificou. Existem aquelas crianças que elas têm que ter só um suporte à vida para melhorar a qualidade de vida. Tá? Existem aquelas crianças que elas vão atingir algum grau de independência, mas muito pequeno. E existem aquelas crianças que têm sim capacidade, mas por ter sido diagnosticada
tardiamente. Então, os casos mais leves, na realidade, muitos não foram diagnosticados ainda intraútero, foram diagnosticados com 1 ano, 2 de vida. Então, eles perderam a oportunidade do desenvolvimento. Então, diferente, a gente tem casos como o de Catarina Maria, que foi o caso número 1, que a gente fez o diagnóstico intrauterino e que a mãe é fisioterapeuta, que apesar de ter sequelas, danos importantes no cérebro, hoje anda e tem uma certa independência de vida. A gente tem crianças que têm muito menos dano neurológico e que ainda não conseguiam andar aos 5 anos, porque perdeu a janela de oportunidade das terapias. Então, mais uma vez, a gente falhou em fazer o diagnóstico. Eu acho que o fato de ter insistido que era uma doença da criança, quando era uma doença do feto, isso, o Brasil errou aí, porque era para desde o começo ter estimulado o diagnóstico intrauterino, selecionar aquelas crianças de maior risco, aqueles fetos de maior risco, e já começar com as terapias. Erramos também quando fizemos de conta que tratamos, que cuidamos, dando a responsabilidade para as famílias, que isso eu critiquei bastante, porque as famílias já estavam sobrecarregadas e quiseram transformar as famílias em terapeutas. Elas não são terapeutas. O Brasil, para fazer de conta que estava tratando, em distribuir uns kits que não serviam de nada para que essas mães fizessem terapia em casa. Isso foi um outro grande erro naquela época. Então, erramos muito em relação ao cuidar dessas crianças e continuamos errando, porque hoje a maioria, vocês terem uma ideia, muitas recebem alta do centro de reabilitação governamental, porque senão tem o que fazer. Tem sim, tem qualidade de vida, elas não vão andar, mas elas podem respirar melhor. O que a gente tem levantado agora lá nas nossas crianças é que a gente não perdeu criança por pneumonia e que o número de internações das nossas crianças é muito baixo, porque a gente trabalha melhorando a qualidade de vida, melhorando o processo respiratório, melhorando o controle do tronco. Então, a gente tem que separar. São crianças que têm potencial de andar, que talvez tenha que ir para a escola, mas tem crianças dessas que têm que ter qualidade de vida. A gente vai deixar morrer de uma pneumonia sem acesso a terapias. Então, eu acho um absurdo hoje um sistema que dá alta a crianças porque ela não vai conseguir andar, como se andar fosse o único foco de uma criança que tem alguma sequela. Então, a gente tem que mudar, inclusive, isso, que ainda continua foco dos centros de reabilitações, esse fato de classificar as crianças que são que têm potencial, só aquelas que vão conseguir andar ou ir para a escola. Não. As crianças que não vão para a escola, elas têm que ter um foco de qualidade de vida. Então, a gente ainda continua errando e devendo muito a essas mulheres e essas crianças. E aí eu acho que é muito importante... Por favor, fala, Gustavo, por favor. Não, só pegando o gancho que a Adriana trouxe, é uma temática muito, muito importante, né? E eu queria chamar pelo menos a atenção de 3 pontos. Né? A gente já falou, a questão da iniquidade de acesso, para vocês terem uma ideia, segundo os dados do Ministério da Saúde, apenas cerca de 30% a 33% das crianças tinham acesso à estimulação precoce, e são dados do Ministério da Saúde, segundo os acompanhamentos que a gente fez. Né? Outras questões é o acesso a especialistas, que é muito necessário para fazer essa avaliação que a Adriana está falando e fazer a estimulação e o tratamento ou, enfim, a correção correta dessas questões. Né? E um outro ponto importante que eu queria chamar a atenção é que, até hoje, a Zika não está presente no rastreio do pré-natal. Né? Isso não entrou no protocolo do pré-natal brasileiro. Né? Seja também porque a gente não tem testes, né, adequados ainda, sorológicos, com maior especificidade e sensibilidade para poder detectar se a pessoa tem Zika ou tem Zika, mas poderia ser feito, pelo menos, nos 3 trimestres da gestação. Né? E isso não consta do protocolo do pré-natal hoje, do Ministério da Saúde, né? Num país que foi o país mais afetado do Zika. E uma outra questão importante que eu queria também chamar a atenção, olha, a gente teve praticamente 15 mil notificações de microcefalia durante o período. Né? 3.500 foram confirmados de Zika. O que foram os outros casos? Eu vou ter que te interromper, Gustavo. Desculpa, eu vou precisar te interromper para a gente fazer um intervalo rapidinho, e eu até gosto de deixar essa pergunta no ar, porque a gente volta no próximo bloco e continua falando disso, e acho até importante também a gente trazer, porque olhando os casos, as pequenas histórias dessas famílias, a gente consegue entender o tamanho, a dimensão
de olhar para essa história, né? E aí no próximo bloco a gente vai conhecer uma família que há 4 anos transformou afeto em luta por direitos. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre a epidemia de Zika 5 anos depois. Comigo via internet, Gustavo Mata, coordenador da Rede Zika e Ciências Sociais da Fiocruz, Adriana Mello, médica, obstetra e pesquisadora do IPESC, Instituto de Pesquisa, professor Joaquim Amorim, e Denise Pimenta, antropóloga e coordenadora da Rede Zika e Ciências Sociais da Fiocruz, Minas Gerais. E se você ainda não participou no primeiro bloco, ainda dá tempo, manda as suas perguntas e seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A Amanda encontrou no amor pela filha e no apoio de outras mães forças para adaptar a vida e lutar por direitos. Uma rotina repleta de cuidados. Além dos especialistas, o olhar atento da mãe e da irmã. Todo o carinho para a princesa da casa. Vamos tomar uma água, meu amor. Você quer tomar água, princesa? No auge da epidemia de Zika, Amanda descobriu que estava grávida. Para tentar evitar a doença, usou repelentes. O uso excessivo chegou a causar uma intoxicação e, ainda assim, 2 semanas depois, veio o diagnóstico de Zika. Ela conta que com 13 semanas de gravidez, a ultrassonografia indicou que o bebê tinha microcefalia. Alice tem 4 anos e 8 meses e a família está mais unida do que nunca. O que eu sinto é que a minha filha veio para contradizer tudo que foi passado desde a minha época da gestação, quando a gente não sabia se ela ia sobreviver devido às lesões. Eu ouvi isso na minha gestação, eu ouvi isso em fases críticas das crises de convulsão da minha filha, quando ela chegou a tomar 7 anticonvulsivantes diferentes ao mesmo tempo, que ela poderia não resistir. Os anos foram passando e os desafios surgiram. A luta por direitos é grande, uma batalha que vem desde o nascimento da filha. No meu caso mesmo, minha filha fez 2 perícias e não constava no INSS que ela tinha feito as 2 perícias para migrar para a pensão vitalícia. Tem mães que fizeram a solicitação, é agendada a perícia e tempos depois já é dado indeferido sem chegar nem a data da perícia. Então, a gente está esbarrando com um sistema muito precário que está prejudicando muito, né, as famílias. Amanda ressalta que a síndrome congênita do Zika vírus pode trazer muitas outras sequelas, até mais graves do que a microcefalia. Alice já foi internada 13 vezes. Uma parte do tratamento da pequena é feito no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFF. E foi lá que Amanda conheceu outras mães com as mesmas dúvidas e dificuldades. Assim nasceu a Associação Lotus, que acolhe vítimas e familiares da síndrome congênita do Zika vírus e outras neuropatias, já que nem sempre o bebê tem o diagnóstico rápido. Quando uma criança interna e a mãe está lá desabafando com as outras mães e pegando orientação, nós temos mães que não conseguem entender as falas de um médico, né? O diagnóstico, um laudo. Então, a gente busca passar mais informações, a gente busca orientar as mães quanto à garantia dos direitos, da entrada numa pensão vitalícia, de recorrer à defensoria pública para conseguir um medicamento de alto custo que seu filho precisa e não está sendo fornecido pelo governo. A Lotus, ela age nisso. Agora Amanda, outras mães e crianças de uma geração marcada pela Zika estão presentes na exposição online Zika, Vidas que Afetam. Nos 120 anos da Fiocruz, a Fundação traz uma série de imagens que buscam provocar reflexões. Amanda fez parte da elaboração da exposição, um trabalho construído com o diálogo entre pesquisadores, mães, profissionais e gestores. São fotos que emocionam, detalhes do cotidiano, a realidade das mães e crianças, mulheres que lutam pelos direitos dos filhos. Todas nós precisamos ser vistas como mães que lutam pelo direito dos seus filhos. Nós não somos a coitadinha com uma criança doentinha. Isso é muito importante ser passado. Nós somos mães que estamos lutando para garantir o nosso lugar como mulher na sociedade e o lugar do nosso filho.
A exposição apresenta respostas que foram construídas com o passar dos anos e mostra que essa é uma história que ainda não acabou, não pode ser esquecida ou mesmo invisibilizada. Assim, se passaram 5 anos. 5 anos de luta, 5 anos de perdas para muitas famílias que tiveram suas crianças que não resistiram aos problemas, né, das sequelas causadas pelo Zika, mas também 5 anos de muita vitória, de muitos avanços, de famílias que se redescobriram, de mães que descobriram quanto são fortes para lutar pelos seus filhos. São 5 anos de um amor puro e verdadeiro e recíproco, que venham mais 5, mais 10, mais 20 anos, que nós vamos estar lutando por eles. E olha, se você quiser conhecer melhor a Associação Lotus, você pode acessar nas redes sociais, tá aí, eu estou pedindo para a minha direção, para a direção do programa, colocar para você o @ da Associação Lotus, para você procurar nas redes sociais. E também é muito importante você conhecer essas histórias. Então, a Fiocruz está apresentando uma exposição online, vamos colocar o link para você aí também no nosso vídeo, no nosso VT. E você pode acessar a exposição, está belíssima, vale muito a pena essa visita para você conhecer essas histórias, porque no final das contas a epidemia de Zika marca uma série de histórias individuais e coletivas que você precisa conhecer nessa exposição, não deixa de acessar. E Gustavo, a gente no final do bloco, você estava trazendo uma série de questões que eu poderia dizer que envolvem a importância de se diagnosticar para poder realmente saber como tratar. Eu queria que você complementasse e queria em seguida também pedir um comentário da Denise sobre isso. Não, ok, na realidade é isso. O que eu queria chamar a atenção é um pouco para essa ausência de incorporação daquilo que a gente conheceu sobre Zika na atenção ao pré-natal, né? E também chamar a atenção para uma questão muito maior, que é a ausência de informação, diagnóstico adequado e tratamento, né, de uma série de deficiências e malformações congênitas, né, que estão presentes no Brasil. Para você ter uma ideia, a gente não tem ideia do quantitativo de paralisia cerebral que existe no Brasil. Existe uma subnotificação, até mesmo uma ausência de informação a respeito desses casos. Isso seria fundamental para planejamento. Só para você ter uma ideia para fechar meu comentário, há uma pesquisadora inglesa, que é a nossa colega, Hannah Cooper, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, que ela estima em cerca de 1 bilhão de deficientes no mundo, com algum tipo de deficiência, né? E aponta para toda essa ausência, tanto de políticas, quanto de informação, quanto de conhecimento, para responder a esse grande problema de saúde pública. Denise, até aproveitando aqui, complementando, eu acho que fica também a importância de se acompanhar os primeiros anos dessa criança que a mãe pode ter tido contato com esse vírus, né? Porque nesse primeiro momento é que vai se perceber esse espectro, né? Essas inúmeras possibilidades de desenvolvimento diferenciado dessa criança, né? E do apoio que a família vai precisar. Essa questão do diagnóstico é fundamental, principalmente quando as políticas públicas atrelaram o diagnóstico, que é algo super complicado, ao recebimento do benefício. Então, você pega algo que não é certo e que tem uma série de complexidades e você atrela isso ao recebimento. Então, você tem uma série de mães, de famílias que não recebem por causa da questão do diagnóstico, né? Então, assim, isso é muito sério, né? De famílias que estão precisando desse apoio e não recebem pela questão do diagnóstico. E o que o Gustavo apontou é muito importante, as questões sociais ainda em torno da inclusividade, né? E da questão da deficiência da nossa sociedade, e como é que a gente está dispostos a olhar para isso, né? Então, incluir isso nas políticas públicas e gerar informação, gerar dados desagregados para que a gente possa realmente entender o quantitativo e o universo que a gente tem no nosso país relacionado a isso, né? Então, são todas questões muito sérias, né, que causam impactos muito grandes no mundo, né? Isso não é uma questão também do Brasil. Eu acho que é uma questão global, mas em que o Brasil, em específico, pelas suas iniquidades e suas questões históricas, é pior ainda, né? A gente teve uma experiência de levar
duas representantes de associações para a Inglaterra, que têm uma história muito interessante de inclusividade, e foi muito impactante assim, quando elas puderam ver as diferenças entre a Inglaterra e o Brasil, e essas questões sociais, né? Então, é uma luta dos movimentos sociais, de vários ONGs, em prol da inclusividade real dessas famílias na vida, né? na vida brasileira. Com certeza. E, Adriana, eu vou trazer para você uma pergunta da nossa audiência. O Gabriel Leão mandou para a gente pelo Instagram. Ele pergunta como estão os estudos para desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus. Começo com você, mas se Gustavo, Denise quiserem comentar também. A gente está falando aqui o tempo todo de fomento, de necessidade de pesquisa. Em que ponto estamos, né, dessa possibilidade de uma vacina? Estou sem seu áudio. Desculpe. Imagina. A gente sabe que existem estudos, mas eu acho que vai acontecer com o Zika o que aconteceu com o coronavírus. Talvez o Gustavo saiba falar como é que estão as pesquisas aí na Fiocruz, mas primeiro, verba para pesquisa, a única que teve foi em 2017. Claro que tem as contratações diretas e tudo mais. Então, não achem que a gente tem dinheiro para pesquisar sobre o Zika, que a gente não tem. Tá? O último recurso oficial foi em 2017. Tá? De lá para cá, zero. Além disso, o que me preocupa é que o ser humano ele tem essa capacidade. A gente viu isso acontecendo com o Zika, que está repetindo a história do coronavírus. Se lá em 2002 e 2012, onde o coronavírus fez vítima lá na Ásia e depois em 2012 no Oriente Médio, os países ricos tivessem investido em vacina, talvez a gente não tivesse vivendo essa pandemia. Tá? Então, o que aconteceu é que, como o coronavírus não chegou na Europa, lá no passado, ninguém se interessou muito. E a gente viu a mesma coisa com o Zika. No começo, todo mundo ficou preocupado com a forma de transmissão sexual, a OMS decretou estado de emergência, e todo mundo se interessou, e agora ninguém quer nem saber do Zika. Então, lembrar que toda vez que um vírus ganha capacidade de infectar humanos, ele tem que ser valorizado e tem que ser estudado. Então, eu espero que alguém esteja desenvolvendo essa vacina, não sei, acho que o Gustavo vai dizer melhor do que eu, mas não tem verba, tá? Então, menosprezar um vírus depois que ele se torna capaz de infectar humanos é burrice. E aí a gente está vendo que o que não se gastou com pesquisa com o coronavírus lá atrás se perdeu em muito da economia. Então, é fato que pesquisa em saúde é muito pouco valorizada, não só aqui no Brasil. Se a gente for ver montantes que gastam em pesquisa em tecnologia e montantes que gastam em pesquisa em saúde, a gente vai ver essa discrepância. Mas o que é interessante é que quando o mundo adoece, como aconteceu agora, vai ter prejuízo para todo mundo. Então, vamos ter que pensar se não é a hora de valorizar pesquisas na área de saúde, que é muito pouco valorizada. Gustavo, tem notícias das pesquisas sobre uma possível vacina contra o Zika vírus? Espero que não tenhamos uma pandemia de Zika vírus, né? Já pensou? Porque realmente as pessoas a sociedade no geral tende a se mobilizar quando começa a ser tocada por uma epidemia ou uma pandemia, né? Então, no caso do Zika vírus são efeitos... O nível do devastador é tão grande que a gente realmente não consegue nem fazer uma comparação, né, Gustavo? Vamos lá. Primeiro, a vacina, né? Havia um andamento de pesquisa de vacinas, né, pelo Instituto Evandro Chagas, né, no Pará, junto com a Fiocruz, também o Butantan. Enfim, havia também uma aliança internacional para tentar desenvolver a vacina. Mas é isso que a Adriana falou, né? A gente, financiamento nacional, a gente não tem desde 2017. Houve um corte importantíssimo nos últimos anos no investimento em ciência e tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, alguma coisa em torno de 70% do orçamento de ciência e tecnologia sofreu cortes, né? Hoje, a maior parte das pesquisas que nós temos são de fundos internacionais. Se nós formos fazer a retrospectiva, nós recebemos mais fundos de pesquisa de fundos internacionais do que nacionais, numa epidemia que atacou fortemente o Brasil. O Brasil foi o país mais atacado pela pandemia, né? Até fazendo coro aqui com a discussão
da Adriana, né, existe uma iniquidade muito grande do investimento em pesquisa no país e também, né, tanto nas regiões, grupos do Nordeste foram muito importantes na sua estruturação. A Adriana, por exemplo, teve um papel fundamental na detecção, envio de materiais para detecção precoce, né, dessa relação entre o Zika vírus e a síndrome congênita do Zika. E temos uma grande iniquidade. Hoje o Brasil ele é o segundo maior produtor de conhecimento sobre Zika, né? Sendo o primeiro os Estados Unidos, com uma produção muito maior do que a nossa, né? Será que teremos investimentos para manter essa posição? Será que nós vamos continuar produzindo conhecimento sobre Zika com qualidade, como fizemos nesses últimos anos, né? Então, eu acho que tudo isso são questões importantes para falar sobre o investimento em pesquisa e valorização dos nossos profissionais, né? Tanto quanto, né, em Campina Grande, em Recife, no interior do Nordeste, trabalhar com mais equidade no interior do Brasil para o desenvolvimento do parque tecnológico e científico que tanto precisamos para dar conta, tanto do Zika quanto do coronavírus. As nossas pesquisas são fantásticas, nós temos pesquisadores maravilhosos, né, que estão perdendo o interesse ou então indo para fora do país para conseguir recursos para tocar suas pesquisas. Então, é importante que isso, né, seja uma pauta importante das nossas políticas e do nosso investimento, né, no país para a área de ciência e tecnologia. Que assim seja, né, Denise? Agora achei tão bonito ver a história da Amanda. Você vê ali nela uma luta, uma batalha, mas muito amor transbordando, né? E toda uma vivência para ser compartilhada. Ela fala da importância dessa reunião de mães, de experiências, para que justamente essa força se sobressaia ali e que ela não fique como uma vítima, né? Uma vítima de uma situação em que ela não teria como evitar. Agora, como é que você percebe esse momento? Estamos no meio de uma pandemia, você já citou que as famílias estão passando fome, como uma grande parte da população brasileira nesse momento, mas quando você tem um problema anterior ainda, né, na saúde de uma das pessoas da família, a gente sabe que isso é um agravante considerável. E aí ela cita também a dificuldade do acesso aos benefícios, a inscrição no benefício, coisa mais básica, a partir de uma perícia. Como é que está a realidade dessas mães hoje? É muito difícil. O que já era difícil, agora, né, começa a estar difícil para todos nós, elas estão ainda pior, né? E é isso, assim, elas não conseguem acesso, o Brasil é muito grande, né, os territórios têm dificuldades diferenciadas, então, para ter o transporte, a questão do isolamento, foi muito... os filhos não conseguem acessar os tratamentos necessários, desemprego e questões, né, de falta de dinheiro mesmo para poder sobreviver. Então, assim, está bem complicado, né? A gente vê, e é muito interessante a gente ver novos casos ainda, né? Novas mães entrando nas associações. Então, está circulando o vírus, entendeu? Realmente não acabou. A gente vê novas mães entrando nas associações. Então, é muito preocupante, né? E a questão dos investimentos, que a Adriana e o Gustavo colocaram, ela é política. Né? Então, assim, quais que a gente chama de prioridades, de pesquisa, prioridades de investimento, a gente precisa pensar nos representantes que a gente está elegendo para poder, né, criar esse futuro aí que a gente vê para a população brasileira. Né? Então, é um problema essencialmente político de investimento e de fortalecimento do SUS e das redes de saúde no Brasil. E que essas organizações são fundamentais, né? Vou passar para você, Adriana. Essa participação de organizações de mães passam a ser essenciais para justamente fomentar as políticas, né, Adriana? Pois é, na realidade, a gente tem um trabalho com essas mães desde o começo, então, assim, ainda quando na época do diagnóstico, entre outras, a gente criou um grupo de WhatsApp, então eu tenho, desde 2015, um grupo de WhatsApp com essas mulheres. E a gente vem acompanhando, inclusive quando a gente sabe que uma criança se internou, a gente vai atrás, vê o que pode fazer. E realmente essa época da pandemia tem sido muito difícil. E a gente criou um grupo novo, uma maneira nova de
fazer, que é diferente daquele estímulo precoce que se deixava toda a responsabilidade com a mãe. A mãe, sim, participa, mas a gente está fazendo estímulos à distância, através da internet. Então, o terapeuta com cada criança, ou no máximo com um grupo de 2 ou 3 crianças. E a gente lançou, inclusive, esse projeto agora para a África, porque a gente identificou que o vírus circulou e voltou para a África. Então a gente tem Angola, que foi muito acometida, e a gente está acompanhando 5 crianças lá em Angola. A gente, antes da pandemia, fez uma visita a Angola, a gente acompanha 5 crianças lá. E assim, se a dificuldade aqui é grande, lá é bem maior, porque falta remédios, comida e tudo mais. Mas assim, lembrar que tudo esse suporte só é possível, no caso nosso, que a gente criou uma ONG, no caso o Amor Sem Dimensões, que a gente recebe, quem quiser acessar as nossas redes sociais, Amor Sem Dimensões, e que a gente recebe doação da população, e através dessas doações a gente termina ajudando essas famílias e termina fazendo pesquisa também. Então, hoje, vocês me perguntaram qual é a maneira que a gente está mantendo as pesquisas, através de doações da população. Daqui a pouco a gente vai fazer uma vaquinha virtual, porque é vergonhoso, mas é essa a realidade do nosso país. Então, acessa lá, Amor Sem Dimensões, nas redes sociais. Eu quero aproveitar, antes de fechar aqui o programa com mais uma rodada dos nossos convidados, trazer a participação da doutora Ana Cláudia Duarte, gerente do projeto de desenvolvimento de vacina para Zika em Biomanguinhos, na Fiocruz. Ela diz que está acompanhando o programa com muita atenção e muito tocada pelo impacto da epidemia de Zika. O projeto Zika segue em Biomanguinhos e temos nos empenhado muito para a obtenção da vacina. Ela complementa dizendo que ainda temos vigente. Aí me ajuda, por favor, doutor Gustavo, porque eu realmente não vou saber fazer a leitura exata do que ela está trazendo aqui para mim. 2 TED do DECIT, Ministério da Saúde, para financiamento do projeto Zika. Aí, já para a gente ir concluindo, queria que você explicasse brevemente essa complementação que ela está trazendo para a gente e trouxesse as suas conclusões finais, o que você imagina aí de futuro, o que você espera que a gente tenha de fomento para caminhar melhor na direção de uma solução para a questão do Zika, né? Bom, ótimo o depoimento da Ana Cláudia. Então, existem 2 TEDs, né, do DECIT, que é um departamento do Ministério da Saúde, para investimentos nessas áreas, né, de ciência e tecnologia mais específicas. Então, é um contrato com a Fiocruz para o desenvolvimento e continuidade do desenvolvimento da vacina para o Zika. Então, é uma felicidade a gente saber que isso está tendo continuidade e a gente fica muito contente com esse desdobramento. Em relação a esses próximos passos, eu queria chamar a atenção de 2 coisas, né? Uma é que o programa mostrou, né, a entrevista com a Amanda, poderia ser outras mães de diversos lugares do país, também mostrando toda essa resiliência, né, essa vontade, essa luta, né, que em tempos de enormes incertezas. Você pode imaginar, numa época em que nós não sabíamos o que seriam as repercussões dessas crianças. Né? A ciência nossa, que tanto quer colocar certezas para a nossa população, a chegada do Zika vírus e as suas consequências no Brasil trouxe enormes incertezas do ponto de vista científico, do ponto de vista social e também do ponto de vista sanitário. Então, essas mães não sabiam o que ia acontecer com seus filhos. Meu filho vai andar? A gente não sabia responder. Meu filho enxerga? A gente não sabia responder. Meu filho escuta? Não se sabia o que fazer. Né? Então, aos poucos, nós fomos, junto com as mães, construindo esse conhecimento compartilhado. Isso é muito importante dizer. Né? Quer dizer, a estimulação, a vontade dessas mães, dessas mulheres, é importante dizer, porque além de mães, elas são mulheres, né, que ocupam outro lugar na sociedade. Muitas delas perderam seus maridos ao longo desse período. Muitas delas hoje estão sofrendo uma segunda epidemia, a gente também não pode esquecer. Né? Há 5 anos atrás, elas sofreram epidemia de dengue, né? de Zika, elas foram afetadas por ela. Agora, elas estão, né, sofrendo uma nova pandemia que afeta todos nós. Né? Elas são cuidadoras, deveriam estar na prioridade para vacinação, né? Porque, no caso de perda dessas mulheres, quem vai cuidar dessas crianças? Né, no adoecimento dessas mulheres e dessas famílias. Então, é muito importante a gente lidar com um conceito que tem um teórico chamado Singer, que trabalha com a ideia de sindemia. Como é que esses agravamentos
eles vão se sobrepondo. Então, você tem uma carga de doença, uma carga social, né, uma carga econômica, que vai junto, essas coisas não são separadas. Né? Então, quando a gente tem ontem, como por exemplo, nós tivemos quase 4.000 mortes, o que são 4.000 pessoas a menos em famílias? Isso tem um impacto econômico, social e psicossocial enorme. Né? Então, toda epidemia ela é uma crise humanitária. Nós tivemos uma crise humanitária durante a epidemia de Zika e até hoje nós temos suas consequências. Então, é importante que nós possamos olhar as questões dessa forma ampliada. É o vírus, é o mosquito, mas é muito mais do que isso. Né? Só em diálogo, articulação, políticas intersetoriais, investimento em ciência, em tecnologia, em saúde, né? Em proteção da sociedade enquanto direito, é que a gente vai conseguir obter respostas melhores e resultados melhores. Eu confio que tempos melhores virão. Com certeza, essa pandemia vai fazer com que a gente repense essa sociedade, esse mundo e proteja a vida das pessoas. Muito obrigado pela participação aqui. Tomara, Gustavo. Eu não quero fechar o programa antes de ouvir a Denise e a Adriana. Quero pedir mais 2 minutinhos aí para a nossa direção. Denise, rapidamente para a gente concluir, uma fala final sua sobre tudo isso. Faço coro a tudo que trabalhando com o Gustavo aí esses 5 anos, essa é a nossa luta, a importância da interdisciplinaridade, né, de várias áreas para pensar um mesmo problema, a importância da gente mudar essa lógica, né, de como pensar as doenças, né, nos processos de saúde e doença. E é isso, assim, a gente está aqui numa luta conjunta com todos os setores para que essas famílias possam sobreviver e continuar com qualidade de vida. Muito obrigada também pela participação. Adriana. Eu diria que eu ficaria muito feliz se, pelo menos ao final dessa nova pandemia, a gente resolvesse investir em vigilância. A vigilância no Brasil não funciona. Infelizmente, quando o Ministério da Saúde começou a prestar atenção lá no Zika, os casos praticamente tinham acabado. Então, a gente vê a mesma coisa acontecendo. A gente só sabe dos números de casos de Covid pelas mortes. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão adoecendo. Então, toda vez que tem um novo pico, a gente só sabe pelo pico de mortes. Quando o certo era a gente ter pelo menos um percentual de pessoas sendo vigiadas e você ver o aumento de número de casos, e a gente não vê isso. Então, vai chegar o Zika, vai chegar outras doenças e a gente só vai saber quais as sequelas. A gente só faz diagnóstico de sequelas, a gente não faz diagnóstico das doenças. Isso é muito feio para o Brasil, sabe? É muito feio. Então, pelo menos se criar laboratórios nas cidades de maior porte para que se faça uma vigilância melhor. A gente enterra jovens, a gente não sabe se morreu de dengue, de chikungunya, de zika, e a gente leva pessoas para o caixão sem saber nem de quem morreu. Isso, para mim, como médico, eu acho desesperador. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, ainda mais com esse grupo maravilhoso. Eu é que agradeço muitíssimo a participação de vocês, trazendo essa história para a gente não esquecer nesse momento de pandemia, que existe essa situação muito delicada e muito urgente de ser olhada e continuadamente percebida para que a gente possa tratar, cuidar de quem já tem essa questão da Zika entrelaçada na vida, né? Muito obrigada, Denise, Adriana, Gustavo, pela participação de vocês hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você tem toda a nossa programação. Se cuida, se puder, fique em casa e eu te encontro na próxima semana. Até lá!